Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso estar outra vez aqui com vocês em mais uma live do ICO Series. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo e eu estou responsável pela prática ICO da LHH. A LHH tem como objetivo, sumarizando, desenvolver melhores carreiras, melhores líderes e, consequentemente, melhores negócios. E atuando, então, em desenvolvimento de liderança e transição de carreira. Dentro da transição de carreira, tem o ICO, que é uma prática direcionada especificamente para o C-Level. Bom, hoje eu tenho o maior prazer de ter duas pessoas que, além de excelentes executivos, são meus amigos de longa data. Então, eu tenho aqui o Ricardo Bloch, que já o conheço também da IBM, né, que é o presidente da Lenovo, e o Rodrigo Vassimon, CEO da Grand Coffee. Só para a gente botar um pouquinho de perspectiva de como vai funcionar, então, para quem está participando, vocês não têm opção de falar, mas vocês podem se comunicar conosco através do chat, fazendo perguntas. Tá? Essa live termina às 20 horas, precisamente. Então, agora, eu queria que o Rodrigo e o Ricardo se apresentassem e falassem um pouquinho dos seus negócios. Boa noite, pessoal. Boa noite, Irene, Ricardo, todos que estão participando. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Irene. Sempre estar junto de vocês aí, nossa amizade de longa data, né? Então, eu sou Rodrigo Vassimon, sou CEO da Grand Coffee, tenho já 30 anos de experiência no mercado, fiz boa parte da minha carreira na Unilever, 20 anos na Unilever, passei por toda a parte de consumo da Unilever. Depois eu fui para outras empresas, fui para a Marfrig um tempo, a GRSA, que é o do Grupo Compass. Então, eu tive uma boa parte da minha carreira também no setor de alimentos, né, na indústria de alimentos, com foco em todos os canais, né? Então, tive no varejo, tive na parte de serviços, e mais recentemente agora eu estou aqui na Grand Coffee. A Grand Coffee é uma empresa que tem como principal acionista o Fundo de Investimentos Pátria. É uma empresa que se consolidou nos últimos anos, é uma empresa que hoje o que nós vendemos café, bebidas e alimentos, né? Alimentos prontos, snacks, sanduíches, e nós atuamos em vários canais de vendas, né? Hoje o principal canal que nós atuamos é o canal corporativo, a gente faz através de máquinas de vending machine de cafés e de snacks nos escritórios. A gente também atua no mercado de food service, a gente tem hoje uma liderança nesse mercado de venda de cafés para as principais redes de restaurantes e de cafeterias. A gente também tem um canal chamado On The Go, que é o canal da passagem, né, das pessoas que estão em trânsito, então seja em terminais aeroportuários, seja em metrôs, hospitais, escolas, centros culturais, a gente tem também uma presença muito boa. E a gente também vende a nossa marca, que chama Café do Centro, a gente vende nos supermercados. Então, o nosso tagline é Grand Coffee, café em todos os momentos, né? A gente tem não só cafés, mas todas as categorias adjacentes. E hoje já numa posição de liderança na maioria dos canais que a gente tá trabalhando. É isso. Agora eu passo a bola para o Ricardo lá para ele contar da Lenovo. Boa noite a todos. Irene, LHH, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Rodrigo, prazer te conhecer. Somos clientes de vocês. Estou com saudades do café que eu tomava no escritório. Espero voltar logo. Meu nome é Ricardo Bloch, estou nesse mercado de tecnologia há mais de 35 anos, praticamente. Comecei minha carreira com a Irene na IBM, né? Foram quase 14 anos de IBM. Sempre na área de supply chain, de engenharia, desenvolvimento de produtos. Basicamente, depois disso, a IBM terceirizou sua produção e passei a fazer parte de uma empresa que a gente chama de Contract Manufacturing, que é uma empresa que chamava Solectron na época, onde ela fabricava para produtos de marca dos outros, né?
Essa empresa foi comprada 6 anos depois pela Flextronics, que está aqui hoje no Brasil também. Depois disso, eu fui louco o suficiente para montar minha própria empresa de computadores, né, de tecnologia, chamava iBlog. iBlog TV era um produto exclusivo. Montei uma fábrica em Campinas, em parceria com sócios brasileiros. E essa fábrica depois foi comprada por um grupo taiwanês chamado Quanta. Foi a minha primeira experiência em trabalhar com empresa asiática. E a Quanta a gente começou a fabricar também no Brasil produtos para outras marcas, inclusive a própria Lenovo na época. Depois disso eu tive uma passagem pela Itautec, do grupo Itaúsa, na área também de supply chain. E em 2015 eu fui convidado para vir para a Lenovo para também entrar na área de supply chain como COO, operações, né? E estou nessa função de General Manager da Lenovo Brasil há praticamente 3 anos agora. A Lenovo, para quem não conhece mundialmente, a Lenovo é uma empresa de faturamento de 50 bilhões de dólares, está presente em 165 países, tem 45 mil colaboradores. Ela foi fundada na China em 1984. Em 2005, ela fez a aquisição da IBM, da divisão de computadores da IBM, que a gente chama de divisão de PCs, né? Essa foi a primeira grande aquisição, que na época foi considerado um case no mercado de aquisições. Hoje, a Lenovo, na área de computadores, ela é a líder mundial. Ela tem praticamente 25% de market share mundialmente, uma grande participação na China, mas está nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina. Depois disso, ela fez uma outra aquisição, 2 grandes aquisições, que foram a Motorola, na área de smartphones, telefonia, uma aquisição da Motorola que pertencia ao Google na época, isso foi praticamente em 2012, e servidores da IBM também, a linha de servidores que hoje a gente também fabrica e comercializa aqui no Brasil. Falando um pouco da Lenovo aqui no Brasil, a gente tem praticamente 700 funcionários, uma fábrica própria no município de Indaiatuba, no interior de São Paulo, onde a gente tem praticamente metade dos nossos colaboradores, a outra metade fica no escritório em São Paulo, onde a gente fabrica praticamente 95% do que a gente comercializa no Brasil, nos segmentos de consumidor final, que a gente chama de varejo, né? No segmento corporativo, a gente vende também para pequenas e médias empresas e para governo também. Nessa fábrica em Indaiatuba, a gente tem também o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente tem uma equipe que faz trabalho de desenvolvimento e pesquisa para outras unidades da Lenovo no mundo. Aqui no Brasil, hoje, nós temos a liderança no mercado de varejo. Então, hoje, quando você fala em venda para consumidor final, computadores dedicados para consumidor final, seja através de Casas Bahia, Magazine Luiza, enfim, online, a gente tem vários parceiros de marketplace. Hoje, talvez cada 4 computadores vendidos, um é da Lenovo aqui no Brasil. A gente tem muito orgulho por essa liderança que a gente atingiu. E temos grandes clientes do mundo todo. A gente tem mais de 1.500 contas globais aqui no Brasil que a gente atende. Mais uma vez, obrigado. Estou à disposição para a gente continuar aqui. Ótimo, ótimo. Bom, hoje a chamada para a nossa live é planos e expectativas para a retomada. Essa retomada vai acontecer para quando? Como é que vocês estão se planejando ou não estão planejando? Eu queria ouvir um pouquinho vocês a respeito disso. Então, não sei quem quer começar, fiquem à vontade. Vai você, Ricardo, agora. Agora, Ricardo, porque você tem uma boa história. Será que tem retomada? Você já está na retomada ou não? Eu vou ter que tomar 2 cafés para responder essa. Depois você me manda a cápsula. Eu mando. Assim, obviamente, eu diria para vocês que a gente olha os indicadores macro nas projeções. Hoje a gente está trabalhando com uma projeção de uma queda do PIB em torno de 5% a 7%. Né? E o mercado como um todo, assim, de acordo com as consultorias que a gente utiliza, as empresas que fazem pesquisa de mercado e tendências, a gente estaria vendo para esse ano uma queda de 10%, ao longo do ano, né? Mas quando você olha o que aconteceu, né? E o nosso ano fiscal começa em abril,
no final do nosso ano fiscal, que foi praticamente em março, teve um crescimento inesperado, pelo menos no nosso segmento, né? A gente, das categorias de eletroeletrônicos, se você for olhar, depois de console de videogame, eu diria que a categoria que mais cresceu ano contra ano foi a categoria de computadores, especialmente notebook, né? E acho que vocês devem imaginar por quê, né? O que você vê as pessoas falando hoje não é mais um computador por família na sua residência, mas é um computador por pessoa, seja pela necessidade da pessoa de estar fazendo home office, ou seja porque o filho, a filha estão estudando remotamente e cada um precisa do seu equipamento. Além disso, você tem eventos como a telemedicina, que foi aprovado, e isso também traz uma demanda. Enfim, esse crescimento, tanto das pessoas físicas que estão em casa fazendo home office, como das grandes corporações que se viram forçadas a colocar o seu pessoal em home office, nós somos uma das empresas que tivemos que fazer isso. Desde 16 de março, praticamente, a gente está totalmente em home office, com exceção, obviamente, da fábrica, onde a gente tem nossos colaboradores. A nossa fábrica, considerada uma indústria essencial, ela não parou um dia, a gente conseguiu manter a fábrica rodando, mesmo com todos os problemas de suprimento que houveram na China por causa do início da pandemia, mas a gente continuou fazendo isso. Então, essa demanda em março, para vocês terem uma ideia, o primeiro trimestre, acho que o crescimento ano contra ano foi 16% na venda de computadores. E quando você olha o crescimento nas 2 últimas semanas de março, depois do decreto do home office e das empresas se planejando, foi realmente estrondoso, assim, em termos de crescimento que a gente não esperava. Entrando no próximo trimestre, agora de abril a junho, né, com toda a previsão que a gente tem feito semanalmente, e a gente brinca dentro da nossa empresa e com a diretoria, de fazer apostas, e assim, a gente tem perdido todas as apostas, né? A gente aposta que o mercado talvez vai cair a venda para o consumidor final na próxima semana e a gente se surpreende com a demanda que está tendo. Seja pelos motivos que eu falei, né? Um computador por pessoa, enfim. Mas o fato é que também com fechamentos das lojas, você tem uma demanda reprimida, uma venda muito mais online também, e a necessidade de você suprir. Então, para esse primeiro trimestre agora, esse segundo trimestre calendário que a gente chama, a gente continua vendo uma demanda forte. Aparentemente, essa demanda continua de junho para frente, né? A dúvida é o que vai acontecer, talvez, de setembro para frente, quando a gente estiver tendo uma retomada, né? Como é que essa economia vai voltar? É que as pessoas estiverem voltando aos seus escritórios. Existe também uma dificuldade que a gente vê pela frente, depende muito da indústria, mas nós estamos vendo isso claramente, a questão, nós dependemos de praticamente 100%, 95% dos nossos insumos vêm da Ásia, né? E você está enfrentando uma situação onde você tem a metade da capacidade de transporte aéreo e marítimo do que você tinha antes da pandemia. Então, isso está gerando praticamente duplicação de custos, os preços estão duplicando em termos de preço de frete aéreo e marítimo. Você tem dificuldades nos portos e aeroportos por falta de pessoas, de funcionários para operar, pelo menos zero, agora está voltando aos poucos. Então, combinado com essa retomada, você também tem uma dificuldade de abastecimento. Rodrigo, como é que está o café? Tá fácil para você, hein, Ricardo? Para mim, obviamente, como eu contei para vocês, nós temos uns canais de vendas que foram bastante afetados, né? A parte corporativa, como o Ricardo falou, fechamos vários escritórios aí e a nossa presença é bastante importante. Então, a gente, obviamente, segurou as operações nesses escritórios, assim como o mercado de food service também foi bastante impactado. Então, o impacto que teve para a Gran Coffee foi bastante significativo na receita, que, obviamente, a gente tomou todas as medidas necessárias, mas com relação à pergunta da Irene, claro, eu acho que tem uma situação interessante no mercado de cafés, porque, e sempre que eu falo de cafés, eu estou falando da categoria do café propriamente dito, mas uma categoria que ela carrega com ela outras categorias, né? Então, sempre que a gente fala de café, a gente leva junto o leite vai junto, o pão vai junto, sempre tem alguma coisa a mais, mas o café hoje ele deixou de ser apenas uma bebida, é uma categoria um pouco mais ampla. E o café, antes da pandemia, ele já estava passando por um processo, a categoria de café, isso daí mundialmente, estava passando por um processo de
de valorização. O valor estava sendo agregado na categoria de café, ele passou, e vocês reconhecem isso, que acho que é um item que todo mundo consome, mas de um item que era o cafezinho coado de casa, depois ele passou, obviamente, para a parte de cafés expressos, depois do cafés expressos, todas as linhas de cápsulas que vieram, que de uma certa forma levou o café expresso para dentro de casa. Depois, o mundo das experiências, né? As cafeterias apresentando novas bebidas, novos formatos, bebidas frias. Então, já havia um processo de valorização, de aumento do valor do café. Nem era tanto consumo, mas era valor, especialmente, mas também com algum aumento de consumo em todos os países. O café ele estava sendo uma categoria de melhoria de valor, de uma categoria mais premium do que era anteriormente. E isso é interessantíssimo porque a categoria de café, por mais que a gente tenha, de novo, tenha aí algumas projeções, todas as projeções hoje a gente tem dificuldade de saber qual delas está certa, mas não existe projeção que fale que as pessoas vão deixar de tomar café, né? Não é uma categoria que vai haver uma redução do consumo. É uma categoria interessante porque o café, de fato, é um item que todo mundo, se a gente perguntar se ele pode viver sem, acho que absolutamente as pessoas falam que não conseguem viver sem o cafezinho, apesar de não ser um item de primeira necessidade do ponto de vista de nutrição ou de saúde, mas as pessoas elas não conseguem. Eu, por exemplo, não consigo viver sem o café, então as pessoas vão continuar consumindo o café. E elas vão continuar consumindo o café em todas essas possibilidades e versões e formatos e experiências que vão se apresentar. Então, aqui, acho que a única coisa que cabe é a empresa, né, as empresas que estão dentro desse mercado, elas se posicionarem para poder endereçar as oportunidades, que é apenas uma questão de mudança de canal, mudança de ocasião de consumo, mudança talvez posso levar um pouquinho mais para minha casa, posso fazer um encontro, mas de fato o consumo acontece, o consumo vai continuar acontecendo e o nosso planejamento está sendo exatamente feito em cima disso, de ver quais são as principais tendências, e tem várias tendências que são muito ricas nesse sentido, e que vão criar novos produtos e serviços que serão essas novas expressões do consumo do café. Então, para dar um exemplo para vocês, a gente hoje tem um produto que ele já estava sendo muito bem aceito no mercado, é um produto super interessante que chama micromercado, né? Vem da palavra americana do micromarket, mas que no fundo é uma pequena loja de conveniência instalada em espaços que podem ser espaços privados, em empresas, ou espaços públicos ou semipúblicos, que é um espaço totalmente automático, não existe manipulação, não existe pessoas operando ali, é uma loja de conveniência self-service, totalmente self-service, com uma facilidade muito grande de você escolher o seu alimento, você inclusive pode pegar um café de excelente qualidade e depois você vai lá e paga sozinho, é touchless, né? Hoje tem uma tecnologia que é touchless, então faz uma solução e tudo isso colocado dentro de uma ambientação bastante agradável, uma ambientação que cria uma experiência muito satisfatória. Era um produto que já estava indo muito bem antes da pandemia, e agora vocês não sabem, mas assim, tem tido uma demanda muito grande desse produto, porque bastante conveniente para o momento. A gente sabe que o home office, os escritórios vão estar mais vazios, as pessoas vão ficar menos tempo lá, não vão ter tempo para fazer um almoço comum, vão querer, quem sabe, algum lanche rápido, e uma coisa que seja segura, sem que elas tenham um risco. Então, de novo, é um exemplo que eu dou de parte desse novo mundo, de encontrar as oportunidades, que o consumo do café virá, com certeza virá. Resta, né, para as empresas encontrarem quais são os melhores canais, melhores produtos e serviços para a gente poder voltar, né, ao tamanho que a gente tinha. O Rodrigo, você, de uma certa maneira, respondeu o que o Flávio aqui pergunta, né? Quer dizer, com a ideia de se manter parte em home office, como vocês estão planejando atingir esse novo cenário? Pelo que eu pude perceber, o que você falou é que vocês têm outras linhas, né, de atuação que uma supera a outra, é isso? Exato. E de novo, assim, é uma questão de... Às vezes a gente escuta nesse momento de crise, né? Existe uma certa paralisia, as empresas, às vezes, entram em estado de choque. Nosso caso foi ao contrário. A gente, como tem tantas oportunidades, a gente começou a listar, né, todas elas e aquelas que seriam as mais interessantes. E esse foi um exemplo, assim como no segmento on the go, né, que eu falei que a gente chama de on the go, de novo é um termo em inglês, mas é de todas as oportunidades que as pessoas podem tomar um café no trajeto
A gente também tem outros produtos que a gente já estava com um desenvolvimento bom, mas, de novo, agora está tendo um crescimento ainda mais acentuado, porque é, de novo, uma mudança de ocasião de consumo. As pessoas menos sentadas nos seus escritórios, mas talvez em trânsito, talvez fazendo alguma movimentação, indo para casa também, e a gente criando novos produtos para que elas consumam o café de uma nova forma, num novo espaço, né? Perfeito. Agora, uma pergunta do João Fernando até para o Ricardo, né? Com os problemas de logística causados pela pandemia, como a importação de insumos de outros países, a Lenovo está revendo a estratégia atual para começar a desenvolver fornecedores locais para suprir a demanda de componentes e evitar a interrupção de produção? Essa é uma pergunta bastante específica, vou fazer para prestigiar a plateia, mas, enfim, e faz parte da retomada, lógico, também, né? Não, é específica, mas deixa eu tentar responder também no contexto global, né? Eu acho que todo mundo está observando, né, com essa pandemia, como a cadeia de suprimento como um todo, em qualquer segmento, e não só no nosso eletroeletrônico, se expôs, né? Ou seja, a dependência de países asiáticos para suprimento, seja na área de saúde, de componentes básicos para a indústria farmacêutica, e a nossa não é diferente. Como eu comentei, acho no começo, a gente depende praticamente 95% de componentes importados, né? A gente tem, sim, fabricação local de alguns componentes com fornecedores que eles fazem uma submontagem. Por exemplo, a placa eletrônica que é utilizada nos notebooks e desktops que a gente fabrica, todas elas são montadas no Brasil, inclusive uma boa parte na Zona Franca de Manaus. Essa montagem, ela traz um componente local de manufatura, né? Tanto memória como placa-mãe, alguns componentes como conversores de corrente alternada para corrente contínua que a gente utiliza nos notebooks, enfim. Mas a essência dessa montagem é de componentes importados, que é o que a gente chama de microeletrônica e componentes eletrônicos. E essa indústria está toda ela concentrada na Ásia, praticamente, né? Eu acho que já há muito tempo o Brasil chegou a ter uma indústria eletrônica de fabricação de componentes, mas eu diria que esse trem já passou, né? Eu acho difícil hoje o Brasil, pelo menos no nosso setor, conseguir vir a ter uma substituição de componentes básicos. Talvez seja diferente na área de plásticos, né? Alguns componentes plásticos, metálicos, que é uma indústria mais tradicional, até pela própria indústria de autopeças automobilística aqui, que a gente conseguiria, assim, uma substituição. Mas no momento que a gente está mais preocupado, assim, médio até longo prazo, é como a gente consegue otimizar, talvez, esse transporte da matéria-prima. Talvez fazendo um estoque estratégico ou em algum país mais perto para você poder puxar essa demanda. Mas, enfim, hoje, no nosso setor específico, a gente realmente não está olhando. Não é uma tecnologia fácil de você substituir, como talvez em outras, mas eu acho que, de uma maneira geral, como eu comentei, o mundo inteiro está olhando para isso e repensando como vai ficar essa cadeia de suprimentos. Ótimo. Então, agora vem uma pergunta para os dois, mais genérica, né? É do Wilson Trevisan, perguntando: qual deve ser a maior preocupação dos CEOs nos dias atuais? Posso responder? Todos dois vão. Eu não tenho dúvida que são as pessoas, né? Que bom. Então, assim, tudo que a gente tem feito desde o começo dessa pandemia, o nosso foco foi sempre com a saúde e o bem-estar dos nossos funcionários. Esse foi em primeiro lugar, e eu acho que nesse momento você olha como isso tem que ser a prioridade e como você também tem que contribuir para a sociedade fazendo isso. E isso, eu acho que é um ponto que traz, talvez, falando mais para frente, traz uma motivação e uma confiança dos colaboradores de que a empresa está se comportando como deveria e no rumo certo. Eu acho que é foco nas pessoas, né? Continuar olhando como vai ser esse retorno, né? Que acho que se alguém dizer assim, não, eu já tenho um plano e eu vou executar, eu acho que pode ser que mude amanhã. A gente, obviamente, tem um plano de retorno, a gente está avaliando dia a dia, conforme a gente vai vendo as notícias e tudo, mas até o retorno não vai ser fácil. Você tem que consultar os colaboradores, como é que é esse retorno, como é que eles se sentem,
se a gente vai ou não vai perder produtividade. No nosso caso, a gente preserva a fábrica. Quando eu digo preservar, é evitar o máximo de ter risco de contaminação entre os funcionários, né? Então, a gente tem dado essa prioridade. Mas, sem dúvida nenhuma, são as pessoas. Como você manter as pessoas motivadas, com comunicação, tentar passar uma visão de futuro do que vai acontecer, por mais que seja difícil fazer previsões, mas manter essa comunicação e estar junto, né? Estar junto dos seus colaboradores e sabendo da família deles, dos amigos também. Rodrigo. Legal, eu acho que o Ricardo já deu uma resposta super completa, mas eu acho que talvez dando uma nuance para isso que ele disse, eu acho que sem dúvida, às vezes a gente fala sobre isso para não ficar falando de demagogia, mas a gente trabalha com as pessoas, né? Então a gente está falando das pessoas que estão na nossa empresa, estamos falando das pessoas, dos fornecedores, dos clientes, então é a coisa mais séria que a gente está vivendo, acho que não tem precedente, né? Então é natural que é um momento de maior proximidade, de maior solidariedade. Agora, tem um aspecto que eu acho que eu acrescentaria, e eu acho que um pouco o Ricardo falou nas entrelinhas, mas eu acho que é também obrigação de quem está liderando, e eu acho que não é só do CEO, mas é de todo mundo, um pouco ter essa perspectiva, de ter quase que um otimismo indolente, sabe assim? A gente precisa encontrar uma maneira de rever este mundo. Então, eu também não quero ir pela linha do otimismo ingênuo, né? de achar que tudo vai ficar bem, porque as coisas não estão bem e as coisas não estão com uma tendência tão imediata de melhorarem, né? Do ponto de vista de saúde, então a gente tem que ficar muito preocupado com isso. Mas eu acho que o otimismo que eu creio é que, mesmo dentro de um cenário difícil, quais são as esperanças e as perspectivas que a gente cria para que a gente possa retomar as nossas vidas, retomar os nossos negócios, sempre com o cuidado, e eu acho que deixar esse cuidado bem claro, que todas as medidas que nós tomamos foram sempre respeitando as indicações, as recomendações dos especialistas, dos órgãos do governo, tudo que foi protocolado a gente fez, mas eu acho que a gente tem também que ter essa obrigação, mesmo diante de um cenário que não é um cenário fácil, a gente encontrar esse caminho, a gente encontrar essa esperança nova, a gente mostrar para as pessoas que estão com a gente que a gente não pode ficar numa paralisia, né, numa sensação de choque, né, porque muitas vezes as pessoas ainda estão num estado de choque, de ficar, não sei o que vai ser do mundo. O agente econômico, né, uma empresa, ela tem essa obrigação de encontrar as novas oportunidades, encontrar os novos caminhos, novos produtos, e tudo isso vai se oferecer para todos nós. E eu acho que isso também acaba levando as pessoas a ficarem mais confortáveis. Poxa vida, a gente tem uma esperança legal para daqui para frente. Concordo plenamente com vocês, e eu acho que na vida a gente sempre pode ver uma situação de dois ângulos, né? Um é sentar, chorar, reclamar, se sentir vítima dela, e o outro é olhar para frente, ver as oportunidades e seguir em frente. Ótimo, excelente. Agora, antes de seguir aqui com as perguntas da plateia, eu quero fazer uma pergunta que eu guardei aqui para vocês. Nesse momento de transformação, né, que vai ser exigido das empresas, além de cuidar do curto prazo, qual tem sido o critério para que vocês possam garantir a transformação no médio e no longo prazo? Quer dizer, com caixa sofrendo, provavelmente em alguns segmentos não, mas há espaço para pensar no médio e no longo prazo? Bom, posso... Assim, eu acho que médio e longo prazo, obviamente, em termos de algumas coisas básicas, não muda. Pelo contrário, você vê uma aceleração, né? E tem clientes, nossos segmentos que a gente atende, e o nosso não deixa de ser um deles, é que você vê que essa pandemia, essa situação, o pessoal costuma dizer, trouxe projetos de 3 anos às empresas para serem executados em 3 semanas. Vou dar um exemplo. Setor de educação. Não sei se tem alguém aqui assistindo, mas deve estar vivendo isso. Uhum. Tem muitas empresas que a gente atende, que a gente faz negócios, que disseram, Ricardo, esse plano, esse projeto que estava para daqui a 4 anos, nós estávamos executando em 4 semanas. Por quê? Porque foi forçado assim, né? Ou seja, a distância... E essa situação acaba quebrando paradigmas e obriga as pessoas a executarem. Talvez não da maneira completa como o projeto foi idealizado, mas realmente pôr em execução.
E isso, acho que algumas situações é realmente uma mudança, outras são coisas que você já estava planejando. No nosso caso, por exemplo, a indústria 4.0, que a gente já vem aplicando na nossa fábrica, e a gente já vinha há um tempo e trouxe a produtividade, mas essa digitalização, toda essa automação e vamos dizer, smartify, né, tornar os processos mais inteligentes, são coisas que talvez a gente também tenha que acelerar mais, né, por causa dessas rupturas que a gente viu na cadeia de suprimentos e a necessidade de você ter mais flexibilidade para poder atender o mercado. E acho que isso vale para qualquer fábrica, né? Empresas que já vinham trabalhando na indústria 4.0 talvez tenham que acelerar mais ainda. Substituição de importações, dependendo, como eu comentei anteriormente, não é tão fácil em algumas indústrias, né? Mas eu acho que tudo que for eficiência operacional, né, busca da eficiência operacional, digitalização, transformação digital, a gente nem fala mais na Lenovo, nem para a gente, nem para os nossos clientes, a gente já chama de transformação inteligente, porque é você utilizar a inteligência artificial realmente para fazer essa transformação, não só nos produtos que você vende, mas nos serviços que você oferece. Essa transformação acho que vai ser acelerada. Então, isso não muda do ponto de vista de médio e longo prazo, mas fica acelerado. Totalmente de acordo. Eu acho que a crise, essa situação que a gente está vivendo, ela antecipou o longo prazo, parece. Muita coisa que estava assim colocada no pipeline para acontecer no ano que vem, parece que as coisas estão antecipadas. O comentário que você fez, Irene, eu acho que não tem dúvida. Claro que tem aí um pequeno solavanco no momento, que é a questão do caixa. Você tem que ter caixa para poder né, começar a criar esses novos projetos. Aí tem todo um lado financeiro, e que no nosso caso, graças a Deus, a gente fez uma gestão muito boa para garantir uma solidez no nosso caixa. Mas essa volta agora, ela tem muito disso que o Ricardo falou, de antecipação dos projetos. Muitos clientes que estavam hesitando, pensando em que poderia ou não poderia fazer, começaram, né, voltaram para a gente. Daí eu acho que aqui tem talvez dois aspectos importantes, que eu vou até dar um exemplo, mas um a gente está posicionado para isso, né? Como diria o Romário lá, não basta ter sorte, você tem que estar posicionado para ter sorte, né? Você tem que estar se preparando, já antecipando o que o cliente pode esperar, para não ficar naquela situação, daí o cliente pedir, daí a gente vai correr atrás, né? Então, eu acho que esse é um trabalho importante, de dar um passo adiante com relação a servir os nossos clientes. Então, acho que isso é uma coisa que foi importante para a gente. E a outra coisa é a gente ter essa visão, né, de fazer alguns exercícios internos, o que eu acho que depende muito da equipe mesmo, de começar a trazer um brainstorming, uma lista de produtos que possam ser oferecidos para o mercado, que possam nos colocar nessa posição de oferecer para os clientes, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo que é um exemplo interessante, que nós fazemos a compra de todas essas máquinas, né, sejam as máquinas de vende ou as máquinas que são colocadas nas padarias, aquelas máquinas de grupo de café. Então, a gente tem todo um parque de máquinas, né, todo um grande ativo aí que a gente coloca ou por aluguel ou por comodato. Mas nós lançamos também, no ano anterior, a gente começou a fazer a utilização de um purificador de água, um purificador de água de excelente qualidade, que lhe dá um nível de purificação melhor e tudo. Mas a gente, neste espaço de tempo curto que teve, a gente rapidamente identificou a oportunidade que as empresas elas têm que ter o bendito do purificador de água, de alguma forma, mas elas não querem colocar a mão no copo. Então, a gente trouxe os pedais do purificador de água, que agora o nosso purificador de água virou touchless. Você não sabe o que a gente está recebendo de pedido com o purificador de água. Mas, de novo, é um projeto que estava lento, as pessoas queriam trocar o purificador, mas deixa para depois, não era prioridade. Agora virou a prioridade número 1, e que, de novo, antecipando para a gente uma oportunidade de mercado que, estando pronto para isso, a gente consegue endereçar. Muito bom. Então, dentro dessa linha, né, quer dizer, realmente hoje o futuro é incerto, você tem que estar preparado, mas ele é incerto, né? Como é que vocês como é que vocês estão mantendo o time motivado, sem saber certo qual é o caminho, né? E um planejamento em face a esse novo mercado que pode mudar, quer dizer, então, talvez a gente tenha vários cenários pela frente, né? E não só um cenário. Como é que é? O que vocês fazem para manter essa equipe motivada? Acho que se eu pudesse resumir numa palavra, é comunicação, né? Mais do que nunca, né, nessas situações,
você tem que reforçar a comunicação, uma comunicação com transparência, né? Você falando aquilo que você consegue prever, fazendo isso de uma maneira geral, mantendo uma frequência até muito maior do que você tinha quando você estava no escritório, né? A gente tem treinado os nossos funcionários, a gente tem cursos assim, globais, online, que as pessoas podem fazer de como interagir com os seus funcionários, o gestor interagir com o seu funcionário nessa situação, para ter mais sensibilidade nas questões pessoais, o momento que ela está vivendo, nesse isolamento, vamos dizer assim, cada funcionário tem uma realidade, mora sozinho, está longe da família, mora com uma família grande, enfim, tendo mais sensibilidade nesse aspecto, mantendo uma comunicação frequente e fazendo lives com todos. A gente, na empresa, faz todo mês o aniversariante do mês, que a gente fazia fisicamente. Se eu te dizer que quando a gente faz agora, inclusive na sexta-feira nós vamos ter quando a gente faz agora a live, né, virtual, a participação praticamente dobrou. As pessoas estão olhando, estão mais ávidas por informação e elas esperam que você traga informação e não aquela informação tradicional que como é que está o mercado, o que vai ser e tal. Mas como é que a gente está tratando, como é que a gente está cuidando da fábrica, quantos casos a gente tem. A gente tem reuniões de comitê diários, duas por dia, uma que eu faço à tarde e outra de manhã, que é um grupo específico da RH, onde nem que seja por 5 minutos a gente atualiza os dados, monitora se a gente classifica em contato suspeito e positivo para ver mesmo casos que a gente sabe que a pessoa teve contato, como é que está evoluindo. Não só para poder apoiar através do nosso corpo médico, né? Mas também para saber uma tendência, né? E graças a Deus tem dado certo, a gente tem mantido um bom acompanhamento, mas até esse simples fato de você se encontrar todos os dias, nem que seja por 5, 10 minutos, falar boa tarde, pessoal, como é que está, faz diferença, né? As pessoas não se sentem tão isoladas e tão distantes. Então, acho que para mim é comunicação, transparência, clareza, tentar mostrar um caminho que vai acontecer, seguindo, obviamente, as orientações das autoridades, da Anvisa e tudo mais, e tentando passar um panorama global também e fazendo dessa maneira. Obrigada. Rodrigo. Eu acho que a situação que a gente viveu é uma situação interessante que, de uma certa forma, aproximou as pessoas, né? Parece que é paradoxal, né? Que a gente está agora com distanciamento físico, mas de uma certa aproximação do ponto de vista mais emocional, mais como pessoa mesmo, né? E daí todo esse trabalho de comunicação, da gente estar junto, primeiro que nos igualou um pouco, né? Porque a ignorância, a dificuldade de saber como enfrentar, ela é de todos. Então agora não tem mais o CEO, ou não tem mais o diretor, ou não tem mais o gerente, todo mundo está na mesma aí. Daí que eu acho que um aspecto muito importante é que nessa hora não existe uma hierarquia a ser cumprida, existe sim uma solidariedade com todos, né? Todos estão vivendo a mesma situação e aí sim precisa de uma sensibilidade de cada um entende, cada um enfrenta a realidade de uma crise, de uma pandemia como essa, de uma forma muito individual, né? Cada um tem uma reação que e daí muito importante respeitar a reação das pessoas, né? Algumas pessoas são um pouco mais preocupadas, outras menos, mas com um bom senso e com essa certa sensação de que está todo mundo no mesmo barco mesmo nessa situação, né? Não tem escolha de se é CEO ou se é mais bonito, ou se é mais feio, ou se é mais gordo, ou se é mais magro, todo mundo está exposto à mesma situação e acho que traz com isso uma aproximação que eu acho que é interessante. Por outro lado, eu acho que é curioso porque parece que precisou uma pandemia para nos aproximar, né? Precisou uma crise tão grave quanto essa de saúde para poder fazer as pessoas acordarem um pouco, né? De se desarmarem, deixarem um pouco aqueles velhos pensamentos que às vezes estavam tão arraigados com a gente, conservadorismo muito grande com relação a novas ideias, com relação à diversidade, com relação à forma de pensar diferente, com relação à diferença de opiniões. A gente está, ou ainda vive nisso, né? Mas num momento de um acirramento muito grande, polarização de grupos, de brigas e tudo mais. E eu acho que, infelizmente, não precisava de uma pandemia, mas foi a pandemia que, de uma certa forma,
está abrindo os olhos para as pessoas serem um pouco mais humanas, para as pessoas serem um pouco mais respeitosas, para as pessoas poderem aceitar mais uns aos outros. E eu acho que isso daí, de uma certa forma, é o que eu vejo. Na minha observação com a minha equipe, eu vejo essa, sabe assim, um amolecimento, né? Em vez de um endurecimento, um amolecimento, uma coisa mais soft nas pessoas. É isso mesmo. Essa pandemia, ela trouxe à consciência algo que o ser humano sempre soube. O futuro é incerto, você não tem previsão do futuro, você sempre soube disso, mas só que agora isso está presente e veio à tona. Você não tem controle de nada. A gente sempre soube disso, mas agora ele veio à tona. Então, eu diria que essa pandemia foi um grande wake-up call para que nós todos despertássemos para um novo olhar, para aquelas coisas que a gente já sabia, que eram básicas, mas que a gente não dava bola, ficava no afã, vivendo o dia a dia, e aí deixava essas coisas de lado. Muito bem, gente. Tem uma pergunta, essa pergunta da motivação foi do Zé Roberto, eu não dei crédito. Gosto de dar crédito para quem faz. Agora tem uma pergunta do Eloar sobre cultura, né? Então, assim, vocês falaram de pessoas, e, na verdade, a cultura quase que a psique da organização, é como a organização se comporta, né? Quais os impactos que vocês preveem, ou se vai haver ou não vai haver, na cultura organizacional de vocês, uma vez que estamos fazendo uma drástica mudança no way of work? Quer dizer, ou seja, essa nova maneira da gente trabalhar, vocês acham que vai afetar a cultura ou vai, na verdade, fortalecer a cultura que a empresa queria ter, ou quer ter, ou tem? Ou tinha até antes da pandemia? Respondo? Pode, Ricardo. Também. Sim, eu acho que mais do que nunca nessa situação você tem que reforçar a cultura da empresa, né? A gente tem muito uma cultura que a gente difunde bastante aqui, a cultura que a gente chama cultura do dono, né? Obviamente cultura focada no cliente, trabalho em equipe, empreendedorismo, sim, fazem parte dos nossos pilares, mas a gente tem uma muito particular de pensar como o dono da empresa, né? Como se a empresa fosse sua. Essa é um dos pilares da cultura que a gente tem e acho que vai ter que continuar reforçando. Mas um que eu vejo que eu acho que a própria população, os próprios funcionários vão demandar, e acho que o Rodrigo mencionou aí solidariedade, é o propósito da empresa perante a sociedade, né? Eu acho que essa cultura de colaboração, né? A gente tem muitos funcionários perguntando como é que eu posso ajudar. Como é que a gente tem feito, desde que começou a pandemia, a gente já doou quase R$500 milhão de equipamentos, muito focado na área de saúde e educação. Começamos por saúde justamente para poder aumentar a capacidade de atendimento nas UTIs. A gente fez doações no Hospital Santa Marcelina, Santa Casa, Hospital das Clínicas, Hospital Moimirim, os hospitais de campanha, né? E a gente vê, fica até surpreso com a reação dos funcionários, né? O orgulho deles verem a empresa colaborando na sua capacidade numa pandemia como essa. E eu acho que quando tudo isso passar, o dia que a gente tiver a vacina, um remédio, eu acho que essa cultura vai ter que ficar vai ter que ser um dos pilares mais fortes da empresa. Essa questão da colaboração, da responsabilidade social que já existe. E acho que isso a empresa vai ter que difundir mais se ela quiser não só reter os talentos que tem, mas também atrair pessoas para trabalhar na sua empresa. Ótimo. Rodrigo. Eu estou de acordo. A empresa hoje que eu estou, eu acho que cultura é uma coisa tão ampla, né, da gente acertar aqui, mas a empresa que eu estou hoje ela é uma fusão de várias empresas, né? Foi um processo de aquisições de 16 empresas diferentes e que então ela já tem na essência dela a diversidade como cultura e aí tem o próprio acolhimento, né? Uma empresa interessante que acabou acolhendo as pessoas que vinham de outras empresas sem nenhum espírito de takeover, mas muito mais ao contrário, né? No espírito de como é que a gente pode aprender com essa empresa que está chegando, o que eles têm que a gente não tem, né? E o que a gente pode agregar um com o outro. Então, isso daí é muito presente lá dentro da Grand Coffee. E eu acho que isso daí é um presente para a gente, porque essa diversidade, de novo, é uma coisa que
se tem um tema que eu acho que é fundamental, né, para qualquer empresa, é a diversidade, porque eu não tenho a menor dúvida, né, que se eu ficar olhando para o espelho, eu não vou muito longe. Agora, se eu conversar com a Irene, se eu conversar com o Ricardo, a gente sempre vai aprendendo um com o outro, né? Então, essa diversidade de opiniões, diversidade de ideias, ela leva as empresas para um lugar melhor. E eu acho que essa pandemia, não sei se muda isso, não, acho que até o contrário, ela até reforça a ideia da diversidade como sendo um driver fundamental do sucesso da empresa, né? Né, como eu te falei, agora neste momento de distanciamento, parece que estão mais próximas as pessoas. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta que o Gustavo já botou 2 vezes essa pergunta, então eu imagino que ele queira uma resposta. Então, eu vou fazer a pergunta do Gustavo Salute. Vejo que as 2 empresas têm suas fábricas principais, né, no interior de São Paulo, Campinas e Indaiatuba. Vocês veem isto como uma tendência, a ida das grandes empresas para o interior? Eu estou sempre respondendo a primeira pergunta. Vou deixar o Rodrigo responder, por favor. Tá bom, Rodrigo. Então, a gente também, através de algumas pesquisas, essas eu tenho lido bastante pesquisa de tendência, mas quando você começa a ler tantas, você acaba vendo qual que é a tendência, não sabe direito qual que é a tendência, né? Mas tem um pouco de tudo. Uma delas é a questão, né, do home office, e o home office ele oferece, inclusive, que você tenha a condição de morar à distância, né? Então, você não precisa levar a empresa para lá. Então, eu acho que tem aí uma mudança geográfica, eu acho que é possível. Eu acho que a história de mudança de empresas para o interior também é um processo que já vinha anteriormente. Eu tenho dúvida, porque é difícil saber o que vai acontecer no mercado imobiliário, né? Eu tenho alguns colegas do mercado imobiliário que eles estão também falando que existe aí um movimento anti-intuitivo até em relação ao mercado imobiliário. Obviamente, está todo mundo dizendo que a tendência é que agora os escritórios vão ficar menores e tudo mais, e que é bem provável. No entanto, com os juros tão baixos, né, e com talvez uma disponibilidade maior de bons escritórios na cidade de São Paulo, pode ser que exista um efeito oposto também, né, que as empresas, as novas empresas, as empresas que estão se estruturando aí para esse novo momento, elas também encontrem um acolhimento para elas na cidade de São Paulo. Por isso que é muito difícil adivinhar o que vai acontecer, né? Mas de novo, eu acho que hoje em dia o Gustavo ele falou bem. A Gran Coffee ela é uma empresa que está no Brasil. Então a gente tem uma fábrica em Jundiaí, a gente tem um escritório em Campinas, tem escritório em São Paulo, mais 8 capitais do Brasil inteiro. Então assim a gente está presente no Brasil. De alguma forma, eu acho que também tem a ver com a ideia de como fazer para trazer talentos bons. E a gente sabe que, né, não é tão fácil encontrar. Mas, de novo, acho que é muito difícil prever neste momento, apesar de eu reconhecer que talvez algum movimento de busca pelo interior, de qualidade de vida melhor, acho que isso deve acontecer, sim. Eu acho que eu estou com o Rodrigo, né? É difícil fazer previsões agora, até porque, se a gente parar para pensar, apesar de parecer uma eternidade, né? São praticamente 90 dias, né? As fábricas, sempre houve uma tendência das fábricas estarem fora das grandes cidades, até por uma questão do custo imobiliário, né? E também dessa questão da guerra fiscal, né? Qual estado, qual cidade oferece mais incentivos para você instalar sua fábrica, enfim. Agora, do ponto de vista de home office, escritórios, né? A gente conversa internamente com outros empresários e diz, olha, todo mundo está surpreso com a produtividade, né, não ter caído no home office, pelo contrário, né, as pessoas dizem, trabalham mais tempo, mas eu estou mais produtivo. A questão é que está todo mundo nessa situação, né? A pergunta é quando as empresas começarem a voltar parcialmente, teus clientes estiverem voltando, e até academias, shoppings voltarem a funcionar, como é que vai ficar essa dinâmica? Eu acho que é difícil prever se vai funcionar tão bem quanto a gente imagina. Depois, a gente não pode esquecer que é latino, né? O latino gosta de contato humano, gosta de estar com pessoas, gosta de interagir, né? Então, eu acho assim, como eu comentei, a partir do momento que a gente tiver uma vacina e remédio, pode ser que mude radicalmente isso que a gente está vendo hoje. Mas que existe realmente uma tendência, e como eu comentei, né, assim como no caso de digitalização, que as empresas acabam tirando da gaveta projetos, acelerando projetos, talvez isso realmente esteja provocando uma maneira de repensar como é que é o escritório do futuro, como é que as pessoas vão interagir. Nós, particularmente, não tínhamos até agora uma política de home office, né? A gente achava que não precisava, estávamos pensando nisso,
E fomos forçados a pensar, porque daqui para frente a gente vai ver que vão ter pessoas dizendo, olha, eu descobri que eu não preciso estar no escritório todo dia, toda semana, e nem tantas horas. Eu sou mais produtivo, consigo interagir, consigo me dedicar mais ao cliente, enfim. Então, eu acho que é difícil fazer previsão. A gente está vendo muitas notícias aí de grandes empresas dizendo que vão mudar seus escritórios ou vão devolver lajes inteiras, né, porque vão mudar para home office. Mas talvez seja algum segmento ou outro, né? Mas acho que a gente tem que deixar passar alguns meses aí para ver o que vai acontecer. Ótimo. Então, nós já estamos chegando a quase... Vamos fazer uma última pergunta para depois vocês se despedirem. Eu vou pegar uma pergunta aqui da Fátima Pagliara. Ela diz assim, enfim, viveremos muitos outros momentos possivelmente similares a esta crise. Em sequência, qual a maior mudança que vocês imaginam que ocorrerá nos líderes? Vocês já começam a perceber isso? Isso vai acontecer? Quer levar, Ricardo? Não, Rodrigo, por favor. Eu acho que, de novo, difícil prever, mas eu acho que é uma crise única essa, né? Depois que a gente vai ficando velho, a gente já passou por tanta crise que fica meio escolado com as crises. Já a gente acaba tendo uma certa resiliência para poder enfrentar e eu vejo essa crise como, de novo, uma crise que nos oferece uma dor grande com relação à questão da saúde, mas também nos traz novas maneiras de pensar, né? E eu acho que isso daí é muito bom. Então, eu não sei se é uma tendência, mas talvez seja uma esperança da minha parte que as pessoas elas tenham mais habilidade de escutar, que elas tenham mais tempo para refletir, que elas tenham mais condições de interagir, de cooperar com as outras pessoas. Talvez seja mais uma esperança do que uma tendência, mas eu vejo que talvez uma crise tão intensa quanto essa, ela traga um pouco dessa dose, né, da gente, como você falou, de ter um wake-up call aí, da gente ter um repensar da nossa vida. Para a liderança, você acredita que isso, então, você tenha melhores líderes, né? Eu acho que sim. Eu não tenho a menor dúvida que se todo mundo aprender com isso, né? Como eu falei, a gente precisou de uma pandemia para aprender, mas que pelo menos que a gente aprenda com isso, né? Muito bem. Ricardo. Eu acho que é o que o Rodrigo falou. Eu acho que os líderes, se eu vejo assim, observando no ambiente, né, que a gente convive, conversando com outros líderes, o que você nota, seja em grupos de WhatsApp, seja em lives e tudo, líderes mais humanos, né? Acho que mais preocupados realmente com o próximo. Acho que ninguém passou por uma guerra aqui, né? Acho que nós estamos enfrentando uma guerra, coisa que talvez só nossos ancestrais passaram, né? E é uma experiência, e isso torna realmente as pessoas mais sensíveis e mais humanas. Então, acho que uma maior preocupação com a sociedade, né? Com essa diferença social que existe, né, no nosso país, isso eu acho que vai realmente acelerar um pouco e tornar os líderes um pouco mais preocupados com a questão de contribuição social, responsabilidade social. Que bom. Então, agora, eu queria deixar esses minutos para vocês dois. Eu quero agradecer a todo mundo que fez perguntas. Infelizmente, a gente não tem condição de responder todas, porque essa live tem 1 hora. Acho que a gente ficaria aqui. O tempo passou rapidíssimo, né? Mas eu queria que agora Rodrigo e Ricardo se despedissem e depois eu encerro a nossa live. Tá? Então, de novo, muito obrigado. Achei super legal, super dinâmica essa live aqui. Acho que é bacana assim que a gente fica super à vontade também. Espero que as conversas tenham sido boas. Eu acho que eu vou deixar a minha mensagem, eu vou deixar com base no meu cafezinho, na minha categoria do cafezinho. A gente fez uma pesquisa para falar e para entender bem o que é o café para as pessoas, né? E o café está longe de ser uma bebida simples, né? O café ele tem uma característica, depois de muita pesquisa, a gente viu vários painéis e fizemos uma pesquisa intensa sobre isso, a gente viu que o café ele tem um papel muito importante na vida das pessoas. Esse papel é daquele dia que você está naquela correria, de vez em quando você precisa dar uma paradinha. E essa paradinha é uma paradinha estratégica para você reorganizar a sua agenda e para você retomar o controle da sua vida, para você sair daquela correria. Então, para você se recolocar no centro da sua própria vida. O café ele tem essa possibilidade, ele oferece uma categoria que oferece esse parar para repensar. E eu espero que essa nossa crise seja só um momento para a gente dar uma paradinha para repensar e tomando um cafezinho a gente com certeza vai superar e a gente vai ter momentos bons aí pela frente. Muito bem. Obrigado.
Bom, vou puxar a sardinha para minha brasa aqui, mas assim, eu acho que a mensagem final, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelas excelentes perguntas dos participantes, perguntas excelentes, difíceis de responder, mas acho que são bem provocativas, né? Eu acho assim que, sejam gestores de empresas, sejam profissionais em transição de carreira, quem esteja assistindo a gente, acho que todos estão percebendo o papel da tecnologia. E quando eu falo tecnologia, não é só da tecnologia que a gente oferece, mas a tecnologia como um todo, a digitalização. Isso também é uma coisa que está sendo acelerada, né, nesse processo todo. E depois disso, aquilo que se tornou uma necessidade criado pela pandemia pode se tornar um diferencial competitivo, uma vantagem competitiva. Eu acho que todos que estão aqui têm que observar o que vem depois dessa pandemia em termos de adoção de novas tecnologias, produtividade, para não ficar para trás, né? Seja como pessoa, seja como profissional, seja como empresa. Eu acho que, passado tudo isso que nós estamos vivendo, como está sendo aplicada a tecnologia para a área de saúde, para a área de produtividade, para a maneira de atender o cliente, maneira de vender produtos e entregar, maneiras de entregar serviços, eu acho que é um ponto de atenção para todos nós. Muito bem. Então, eu queria terminar primeiro, mais uma vez, agradecendo ao Rodrigo e ao Ricardo pela presença, pelas respostas, agradecendo a todos vocês que participaram dessa nossa live com perguntas excelentes. Lamentavelmente, eu não pude fazê-las todas e eles não puderam responder todas, mas garanto que eles puderam ler e estão levando algumas reflexões para as suas organizações, né? Eu queria terminar aqui dizendo o seguinte, gente, é o seguinte, o futuro, ele é incerto. Ele hoje é mais incerto do que nunca. Só que haverá um futuro. E eu queria que vocês guardassem isso. Haverá um futuro. E a gente só vai construir esse futuro com o hoje. Então, não se desesperem, não percam o seu centro, porque um futuro acontecerá e vai depender de cada um de nós. Então, vamos todos tentar construir um mundo melhor, um mundo mais cheio de solidariedade, menos preconceitos, né? Mais harmonia, para que a gente possa olhar para trás e lembrar, puxa, passamos, e lembrar até com carinho esse momento que a gente passou. Então, gente, muito obrigado, um beijo a todos. Mais uma vez, Rodrigo e Ricardo, meus sinceríssimos agradecimentos. Tá? Um beijo a todos e até a próxima. Obrigado, tchau. Tchau.